Bom dia, garotos e garotas do primeiro ano ensino médio. Tudo bem com vocês? Firme e forte? Que bom! Aqui é o professor Roberto, de língua portuguesa. Livro módulo 4, páginas 10 a 17. Esta é a segunda aula, referente ao quarto bimestre, ainda em aula remota devido à pandemia. E nesta aula veremos verbos no texto 1, a continuação do assunto. Veremos locução verbal e formação dos tempos compostos. Certo? Então vamos lá. Professor, o que é locução verbal? Locução verbal é o conjunto de verbos que equivalem a um único verbo. Ou seja, há dois verbos que equivalem a um verbo. E eles é representado pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. O verbo auxiliar é conjugado, ou seja, ele sofre a ação. O verbo principal, ele não é conjugado. Ele traz o significado da ação verbal. Que pode estar no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. O gerúndio, terminação NDO, infinitivo, terminação R. Particípio, nós temos as terminações ado, ido, to, go, so, ge. Os verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver, fazer, ir, poder, dever, querer, entre outros. Exemplos. Ian tinha comprado um celular. Tinha, do verbo ter, então é um verbo auxiliar. Comprado é o verbo principal, que está no particípio. Então, como ficaria esta oração? Ian comprou um celular. Outro exemplo. Ela havia feito o teste semana passada. Havia,
do verbo haver, então é um verbo auxiliar, feito, verbo principal no particípio. Como ficaria esta oração? Ela fez o teste semana passada. Quero ficar aqui. Quero do verbo querer, então, verbo auxiliar. Ficar, verbo principal no infinitivo, terminação R. Como ficaria esta oração? Fico aqui. O técnico vai mudar o time. Vai do verbo ir, então, verbo auxiliar. Mudar, verbo principal, terminação R. Portanto, ele está no infinitivo. Como ficaria esta oração? O técnico mudará o time. Outro exemplo. Os rapazes estavam fazendo a lição. Estavam do verbo estar, portanto é um verbo auxiliar. Fazendo, verbo principal. Está no gerúndio, terminação NDO. Como ficaria esta oração? Os rapazes faziam a lição. Francisco está estudando para o vestibular. Está, verbo auxiliar. Estudando, verbo principal. No gerúndio, terminação NDO. Como ficaria esta oração? Francisco estuda para o vestibular. Ok? Locuções verbais. Há situações em que encontramos dois verbos juntos. Se estes verbos estiverem representando uma única ação verbal, então estamos lidando com uma locução verbal. Quando dois ou mais verbos têm valor de 1, eles formam uma locução verbal, expressão que é sempre composta por verbo auxiliar mais verbo principal. Exemplo: está cantando. Equivale canta. Ia andando. Equivale a andava. Ok? Formação dos tempos compostos. Eles são formados pelos verbos auxiliares ter e haver, tá? Somente esses dois verbos. E por um verbo principal no particípio, tá? Pretérito perfeito composto do indicativo. Ele indica um fato ocorrido com frequência. Exemplo: eu tenho estudado demais ultimamente. Então, tenho, do verbo ter, então, verbo auxiliar. Estudado é o verbo principal e ele está no particípio. Caso eu faça o uso do verbo haver, como ficaria esta oração? Eu
e estudado demais ultimamente. Pretérito perfeito composto do subjuntivo indica um desejo ocorrido. Exemplo: espero que você tenha estudado o suficiente para conseguir a aprovação. Tenha, do verbo ter, verbo auxiliar, estudado, verbo principal no particípio. Como ficaria a oração utilizando o verbo haver? Espero que você haja estudado o suficiente para conseguir a aprovação, ok? Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Exemplo: eu já tinha estudado no Nikkei quando conheci Verônica. Tinha estudado. Então, nós temos o verbo auxiliar, verbo ter, mais o verbo principal no particípio. Como ficaria a oração com o verbo haver? Eu já havia estudado no Nikkei quando conheci Verônica. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Se você não tivesse quebrado o motor, eu teria vendido o carro. Tivesse quebrado. Tivesse do verbo ter, portanto é um verbo auxiliar. Quebrado, verbo principal no particípio. Como ficaria esta oração com o verbo haver? Se você não houvesse quebrado o motor, eu teria vendido o carro. Futuro do presente composto do indicativo. Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido. Terei. Verbo auxiliar, verbo ter, partido, verbo principal no particípio. Como ficaria a oração com o verbo haver? Amanhã, quando o dia amanhecer, eu já haverei partido. Futuro do pretérito composto do indicativo. Exemplo: eu teria estudado no Nikkei se não me tivesse mudado de cidade. Teria verbo auxiliar, o verbo ter, estudado, verbo principal no particípio. Como ficaria com o verbo haver? Eu haveria estudado no Nikkei se não me tivesse mudado de cidade. Futuro composto do subjuntivo. Quando você tiver terminado sua série de exercícios, eu caminharei 6 quilômetros. Tiver, verbo ter, é um verbo auxiliar, terminado, verbo principal no particípio. Como ficaria a oração com o verbo haver? Quando você houver terminado sua série de exercícios, eu caminharei 6 quilômetros.
Infinitivo pretérito composto. Exemplo: para você ter comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro. Ter comprado. Como ficaria com o verbo haver? Para você haver comprado esse carro, necessitou de muito dinheiro. Gerúndio pretérito composto. Exemplo: tenho estudado o suficiente. Fez a prova com muita facilidade. Tendo um verbo auxiliar, verbo ter. Estudado, verbo principal no particípio. Como ficaria com o verbo haver? Havendo estudado o suficiente, fez a prova com muita facilidade. Formação dos tempos verbais compostos. Exemplo: eu estudei muito. Aqui está no pretérito perfeito simples, né? Um aspecto verbal conclusivo que ele indica. Agora, eu quero que você passe esta oração que está no pretérito perfeito simples para o pretérito perfeito composto. Ele vai agora indicar um aspecto verbal durativo. Como é que ficaria? Eu tenho estudado muito. Certo? Agora vocês irão ouvir uma musiquinha. Eu amo, vejo, sinto, pretérito perfeito. Eu amei, eu vi, eu senti. Pretérito perfeito, eu amava. Mais que perfeito, eu amara. Futuro do presente, eu amarei. Futuro do pretérito, eu amaria. Pretérito perfeito e mais que perfeito, ser composto tem e tinha. Já no futuro do presente, pretérito é terei e teria. Presente do subjuntivo, conjugue com a conjunção que eu amo, eu vejo, eu sinto, e com a conjunção ser. É pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, eu visse, se eu sentisse. Futuro do subjuntivo, conjugue com a conjunção quando eu amar, quando eu vi, quando eu senti. Pretérito perfeito vem amando, mais que perfeito vai se amando. Futuro composto de ver amado. Pretérito perfeito vem amando, mais que perfeito vai se amando. Futuro composto de ver amado. Presente do subjuntivo, conjugue com a conjunção que eu amo, que eu vejo, que eu sinto, e com a conjunção ser. É pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, eu visse, se eu sentisse. Futuro do subjuntivo, conjugue com a conjunção quando eu amar, quando eu vi, quando
Ok, então depois de uma musiquinha sobre o nosso assunto, encerramos este assunto, tá? De verbos no texto 1. Agora vocês irão responder todas as questões objetivas do Praticando, páginas 20 a 22, e enviar somente o gabarito para o meu PV até o término da minha aula, certo? Obrigado a todos por assistir esta aula. Recebam um forte abraço deste professor que vos fala. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Bye, bye.